política internacional. Como que o Brasil vai se colocar nessa briga por terras raras, nessa briga de política entre China e Estados Unidos que vai se intensificar cada vez mais, né? Cara, a gente tá tendo mais uma chance, mais uma grande janela de chance oportunidade, né? que as nossas riquezas nos entregam de se posicionar perante o mundo. As terras raras, né, que, assim, normalmente as pessoas... É difícil o tema. São vários elementos lá da tabela periódica, elementos com nomes esquisitos. Outro dia eu estava vendo sobre disprósio, né? Elementos são usados para fazer ímãs, semicondutores. Porque as terras raras têm propriedades que são magnéticas, luminescentes e catalisadoras. Então são componentes que têm essas três propriedades. E essas propriedades podem ser usadas na indústria bélica, na indústria de supercomputador, para fazer super ímãs e baterias. E o Brasil tem a segunda maior reserva mundial disso. E com a concentração específica de alguns desses componentes que são muito importantes em algumas áreas. Esses componentes, então, eles servem como base para uma indústria de ponta, com altíssimo valor agregado. Aí a gente tem que escolher. Nós vamos ser o fornecedor da matéria-prima ou nós vamos lá trazer a cadeia para cá. Essa é a grande discussão. Porque trazer a cadeia para cá, a gente tem que implica que a gente não tem a tecnologia, e que essa tecnologia vai ter que vir de outros países, e que vale a pena para empresas lá fora produzirem esse conteúdo aqui. Porque de nada adianta eu não fazer uma reforma de competitividade, eu diminuir impostos, eu facilitar a contratação e demissão de pessoas, eu ter, vamos dizer, marcos legais estáveis, ter uma lei ambiental, e passou, graças a Deus, estável e funcional. De nada adianta eu não ter nada disso. Aí, para vir uma empresa instalar aqui, vamos dizer, uma empresa de drones ou de motores que envolvem motores elétricos que envolvem bateria, e o preço ser 1000 vezes mais caro que o da China, que aí você perdeu para a China. Então os próprios parceiros no Ocidente que você pode ter para criar essa cadeia aqui, não vão querer colocar a cadeia aqui, porque eles vão falar, não adianta nada eu montar uma empresa aí. Ninguém vai querer montar uma empresa aí. Então, nós temos que, entender o jogo geopolítico, a gente tem que saber quem tem as tecnologias e quem que topa ser parceiro. 2, a gente não pode, de maneira alguma, sair vendendo as matérias-primas. E 3, assim, puramente, só leva menos próximo. De terras raras que foi comprada, professor? Então, veja só, lá em Goiás, ela foi comprada pela, traduzindo, né, tradução livre da empresa americana, Empresa Americana de Terras Raras. Essa empresa tem 10% de capital federal americano. O Trump comprou. Ou seja, o Trump está indo para a linha de estatização. E essa empresa se tornou uma empresa de interesse norte-americano para comprar minas de terras raras em vários lugares do mundo. Até pagar um valor a mais. O Trump está topando pagar mais até para fazer preço. E aí você começar a direcionar essas terras raras para os Estados Unidos e entrarem nessa super indústria. Que a China já tem. Porque a China, como ela tem muita terra rara, é o país que mais tem. E ela tem a tecnologia e ela tem a competitividade. A China faz o ciclo completo. Os Estados Unidos, eles estão olhando assim, vamos pegar essas terras raras em outros países, especialmente o Brasil, e aí vamos processar eles aqui, alguma coisa na França, alguma coisa no Reino Unido, e a gente cria um complexo industrial de terras raras, em que eles ficam no topo e a gente fica na base. Não acho que vale a pena. Por quê? Porque o Brasil pode usar as terras raras para suprir o gap de tecnologia que a gente tem para os outros países. Como a Coreia fez. Exato. Como a própria China fez. Como a China fez. Então a gente tem que usar essa oportunidade histórica, tem que ter um presidente cara de pau, galudo, que vai falar, Trump, não, se for para fazer esse negócio, não vai valer a pena, não vou fazer. Vamos com calma e vamos, reforma de competitividade, acordos internacionais inteligentes, saber quem serão nossos parceiros, e aí você montar a cadeia paulatinamente. Eu quero saber quando eu vou fazer o drone aqui, vou fazer a bateria, o motor aqui. Não só tirar o disprósio, os outros componentes, aí manda lá como estavam falando, não, a gente pode mandar até o imã. Um imã é um pedaço, eu quero a indústria completa. Porque aí isso nos coloca no jogo geopolítico. Aí é um Brasil que teve compartilhamento de tecnologia com os gringos, é um Brasil que começa a tirar o gap, começa a ter empregos de alta complexidade, começa a trazer capital humano de qualidade. Gente da Coreia, gente dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, para trabalhar aqui, isso vai elevar os salários, melhora a economia. E outra, cria uma indústria de defesa aqui, que é uma piada a nossa indústria de defesa. Cria uma indústria de defesa, porque aí a gente possa ser soberano. E aí tem que ser um projeto para os próximos 20, 30 anos. Então essa é uma chance que está dada aqui. Eu não sei o que o Lula está negociando com o Trump sobre terras raras. Ele não fala sobre isso. E claramente o Trump, na guerra das tarifas, ele colocou essa posição envolvendo o Brasil e tem um monte de empresário brasileiro, banqueiro,
rodando por aí, comprando as áreas onde tem as terras raras e querendo negociar com os gringos. Tem indústria de ponta de tecnologia americana vindo pro Brasil, já vê isso. Tem uma corrida do ouro envolvendo terras raras aqui. E a gente tá de bobo nessa história. De bobo, as discussões aqui são meio infantis. Então, nós temos que entender assim, nós temos que ter um plano soberanista, e essa é a nossa proposta, para fazer a cadeia inteira com transferência de tecnologia, entendendo as ramificações que a gente vai ter. Isso nos permite ter uma indústria bélica? Sim. Isso pode nos permitir ter uma indústria de baterias aqui? Pô, vamos ter. Só que também temos que entender que se não tiver a reforma de competitividade, que faça com que os preços dos produtos finais que são feitos aqui sejam competitivos, não vai valer a pena para ninguém investir. Aí fica aquela enganação, que é a enganação que a gente tem da indústria automobilística brasileira. Que deram subsídio. A indústria automobilística brasileira tem um ótimo vídeo do Marcos Lisboa, em que ele dá uma palestra para a Anfávia. A Anfávia é a federação das empresas automotivas no Brasil. Conheço a Anfávia, já lidei muito com fornecedor automotivo mais jovem quando eu trabalhava na área de metalúrgica. A Anfávia, ele deu a bronca. Vocês tinham um baita de um poder e poderiam ter usado a pressão que vocês fazem para passar reformas de competitividade. Não passou. Vocês ficaram fazendo lobby para obter isenção fiscal para vocês. Aí agora tá super difícil e vocês estão fechando as empresas. E só vale a pena ter uma fábrica, uma automotiva no Brasil, se tiver um monte de subsídio do Estado. Pô, tá ruim. Assim não tá fazendo sentido. É o tal do custo Brasil. Então nós temos que combater o custo Brasil, ter a reforma de competitividade que faz com que o dinheiro fique barato, ou seja, os juros baixem muito, que a energia fique barata, que a infraestrutura de transportes, ou seja, estrada, ferrovia, porto, seja bem feita porque aí o custo fica barato, que as leis trabalhistas sejam fáceis de lidar, que sejam previsíveis de lidar. Aí, instalar a empresa que faz sentido. Porque a gente tem outros fatores de produção, a gente tem uma população grande, a gente tem terra abundante, a gente tem o potencial de extração energética, seja solar, eólica, hidrelétrica, até termoelétrica tem aqui, atômica. Então, usemos isso. E aí, torna-se competitivo produzir no Brasil, e aí a gente tem um plano sério. Veja, nada do que os outros países não fizeram. Nada do que a China não fez. Vamos olhar para esses caras. Falo aqui como um cara de direita. Vamos olhar para a China. Você foi para lá. Vamos olhar para Israel, para pegar o outro lado. Vamos olhar para o que os caras fizeram. Vamos ter a humildade de copiar. Um lado você tem que ter a humildade de saber, cara, a gente vem errando muito. E a gente só não é uma dessas 5 nações mais poderosas do mundo porque a gente errou demais. Mas do outro lado, vamos ter a ambição poderosa de corrigir os nossos erros através dessa humildade e ir pra cima e se tornar um país muito, muito foda. Nós podemos. Então, assim, é a humildade do outro lado e a ambição do outro. Tem que coordenar essas duas coisas. Vamos falar de economia daqui a pouco. Eu preciso ir ao banheiro.